Dia Internacional da Música foi criado em 1975, com o objetivo de difundir e levar a música para toda a sociedade, promovendo assim a paz e a amizade. Hoje nós vamos te apresentar a história de Diego e Daisy, dois musicistas que vão contar pra gente um pouco da sua trajetória. Eu fui um privilegiado, pode-se dizer assim, por nascer numa família que ouvia muita música em casa. Então a música sempre foi muito presente. O meu avô, Dr. Asdrubal Bercó, e a minha avó, a Dona Neuza, sempre gostaram muito de música, né? Gostaram muito de dançar e sempre tiveram muitos discos em casa. Então o vô tinha assim música, boleros, aquelas músicas aquele jazz mais dançante, tipo Ray Conniff, esse tipo de trabalho, e música latino-americana também, música gaúcha tradicionalista. Então sempre tive uma diversidade muito grande de músicas em casa, e depois a minha mãe e os meus tios, então com a MPB, né? Milton Nascimento, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Chico Buarque, e o rock and roll, né? Então Rita Lee, Beatles, Led Zeppelin. Então eu nasci num berço bem musical, mas com nenhum músico em casa, né? Mas a música sempre esteve presente desde muito cedo. Eu me lembro de ouvir música em casa. Então, digamos assim, para eu, como eu sou músico, hoje trabalho com isso, foi uma coisa muito natural para mim. Muitas pessoas dizem que pro músico não é que você busca a música, ela já está dentro de você, né? Então eu sempre gostei muito, sempre fui muito movido por música, e no momento que eu comecei, meus amigos começaram a assistir clipes de bandas de rock, vendo aqueles caras tocando com o público na frente, gritando aquela energia toda, né? Principalmente do rock and roll no início, quando a gente é mais jovem. O rock é um estilo que mexe mais com o jovem, né? A gente teve aquela coisa, vamos formar uma banda, né? Então alguns já faziam aula de violão com o professor Walter Balzan. Depois o Beto Carbonari foi um guitarrista pratense que morava em Porto Alegre, veio passar uma temporada de volta aqui, ensinou muita gente a tocar. Então naquela época foi muito assim, todo mundo estava buscando aprender alguma coisa para poder ensaiar, formar uma banda, enfim. E tinha aqui em Nova Prata a banda Coupé, que era a banda dos filhos do seu Leonel Krieger e do Júnior Martini, que ensaiava ali perto da minha casa. Então a gente começou a ir para lá, assistir eles a tocar e ver assim, meu Deus, olha só, dá para tocar também, dá para fazer uma banda, né? E isso tudo foi muito mágico, né? Essa questão. E eu fui entrando como uma brincadeira na música, né? Me aperfeiçoando, buscando ensino, E quando eu vi, eu já estava mergulhado nesse mundo, né? E para muitas pessoas isso é uma fase da vida. Toca, tu se diverte com teus amigos e depois tu vai escolher o que tu quer ser na tua vida. E pra mim isso foi sempre muito forte e muito conflitante. Como assim? Mas eu quero ser isso. Eu quero ser um músico, né? Eu quero viver, eu quero ter no meu dia a dia essa coisa de transmitir energia para as pessoas e de, né, estar envolvido com uma coisa tão poderosa como é a música. É extremamente gratificante, né? E eu me identifico muito com isso. Talvez a minha melhor característica dentro dessa profissão de músico seja ensinar, né? Eu ainda estou me desenvolvendo muito nesse sentido, busco ainda aperfeiçoamento com muitos mestres, muitos professores, e é muito legal você pegar, por exemplo, uma criança, um jovem ou até um adulto que tem aquelas mesmas ambições que eu tinha lá no início, eu e os meus amigos, né? Será que eu consigo sentar num instrumento assim e produzir música e realmente conseguir tocar alguma coisa, e você conseguir passar para essa pessoa as informações necessárias e ver aquele brilho no olho da pessoa que aprende e consegue tocar, a satisfação que isso gera, né? É uma coisa extremamente gratificante. E
é um trabalho de uma vida inteira, porque cada pessoa tem as suas limitações, tem as suas virtudes, tem toda uma carga cultural. Então tem pessoas que foram criadas dentro de um ambiente só de música tradicionalista, pessoas que vêm de um ambiente da igreja, né? Então cada uma delas tem necessidades diferentes, e o professor tem que ter essa habilidade de conseguir entender o que o aluno precisa e trabalhar com o que ele já tem e fazer com que ele dê os próximos passos e se desenvolva e se torne um músico de verdade. Desde pequenininha, porque a minha avó tocava violino. Então, eles moravam em Uruguaiana, então quando a gente ia passar férias com a avó, para o vô poder fazer a cesta, a avó nos levava para o escritório e tocava violino. Então eu tenho memórias de 4, 5 anos, eu já consegui pedir músicas que eu gostava, assim, vovó, toca a Minueta em Sol para mim, né? Então já desde pequenininha. Depois a minha mãe foi cantar em coro e nos levava junto para a gente ficar um tempo junto, né? E assim foi, né? Sempre algum tipo de envolvimento. Fiz aula de violino com a avó, depois fiz aula de piano com uma tia da minha mãe, tudo na família, né? E depois, aí tarde que eu resolvi fazer o estudo formal mesmo, né, com a graduação, enfim. E aí escolhi o canto, mas passei pela flauta, vários instrumentos, experimentei muita coisa. Parece piegas, né, dizer assim que é tudo na minha vida, mas realmente, assim, além de ser o meu trabalho, né, e eu tenho um trabalho de performer junto com o trabalho de professora. O canto, ele é uma forma, é uma necessidade de expressar coisas que a voz falada não expressa, né? E isso significa o canto para mim, né? Muito mais do que tu te apresentar para pessoas, mas é uma necessidade que eu tenho de falar alguma coisa, né? Ou de expressar, e que realmente a palavra falada não é suficiente. E como professora de música, é encantador ver o desenvolvimento das pessoas, né? Eu gosto muito mais de ver o processo do que o resultado final, né? Quando eles entendem, né, as coisas, quando vai dando aqueles cliques, assim, as pessoas vão, tu vê eles desabrochando, assim, isso é maravilhoso. Eu acho que, em primeiro lugar, que a música, o fazer musical é acessível a todos, né? A gente sempre ouve, é um dom que Deus te deu. Até pode ser, mas ninguém imagina que tem muito suor e muita ralação para tu desenvolver, né? Essa aptidão. Então qualquer pessoa, né, é apta a fazer música em qualquer nível, né? E valorizar os músicos, né? Eu acho que a pandemia, ela trouxe uma... Não sei, a gente foi tão achincalhado nos últimos anos, né? Os artistas. Desde ouvir que cultura não era necessário, e as famosas mamações na teta da Lei Rouanet, que as pessoas nem sabiam o que eram, né? E com a pandemia, nos primeiros meses que as pessoas ficaram muito tempo presos em casa, o que mantém a sanidade mental justamente é a arte, é a cultura, né? Ou ouvindo música, ou assistindo alguma coisa, uma série, filme, sei lá o quê. Mas então acho que a gente precisa valorizar. E nós temos músicos esplendorosos, né, perdidos nesse mar de mediocridade que toca nas rádios, né?
Então acho que a gente tem que valorizar isso, né? Não só a música comercial. Tem tanto projeto bacana, né? Aqui mesmo o Diego aqui da escola que tem o projeto Nó, né? Que tem uma música instrumental de qualidade, né? Tem outras pessoas aqui na região que tu não precisa ir longe, né? Para ter música boa de qualidade, né? Valorizar. Acho que a valorização é a palavra. Então eu gostaria de dizer que para todas as pessoas a música é muito importante na nossa vida, não só para quem é músico, né? O filme que a gente assiste, o programa de televisão, uma live, sempre tem uma música tocando e essa música foi feita por alguém, né? A música é uma das manifestações mais antigas do ser humano, desde a época das cavernas, a comunicação através dos tambores. Então isso é muito importante, isso está dentro de nós e a gente tem que valorizar quem trabalha com isso, principalmente também valorizar que as crianças entrem em contato com a música cedo, a música de boa qualidade, né? Porque ela faz parte da formação do caráter das pessoas e de um ser humano melhor. Então, valorizem a música, valorizem quem trabalha com música e apreciem essa arte maravilhosa que está disponível para todo mundo.